você não tem uma imagem de Deus, um conceito de Deus e uma certeza de Deus soberano, você não tem Deus. Então Paulo escreve a Coríntios e diz em 1 Coríntios 2,13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Meu Deus, o que é conferir coisas espirituais com espirituais? Porque uma mensagem não pode ser baseada num texto apenas. Eu tenho que conhecer o contexto do que eu estou falando, senão eu vou arranjar um pretexto equivocado a respeito da Bíblia. Eu tenho que conferir. Então a mensagem tem que ter cabeça, tronco, membros e um final apoteótico. Eu tenho que conhecer com profundidade. Então ele diz, tem que conferir coisas espirituais com espirituais. Não é pegar um versículo e jogar. Eu tenho que pregar um contexto. Eu tenho que expor. Por isso eu sou um pregador expositivo. Por isso as minhas mensagens são profundas. Por isso o pão que eu lhe dou a comer é o pão da vida. Eu não te dou um pão de bolor, eu não te dou um pasto pintado de verde ou um pasto seco. Creia nisto. Nós aqui aprendemos a conferir coisas espirituais com espirituais para ver se é mesmo assim. Depois Paulo diz Lucas diz em Atos dos Apóstolos 17, 11, 12, diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que a Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, com fome, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Examinar quer dizer estudar. Com isso, por causa dos irmãos de Bereia, que tinham avidez, tinham desejo de conhecer a palavra, eles não ficavam olhando para o relógio, olhando para o celular na hora do culto, eles tinham avidez, eles queriam estudar, eles queriam conhecer, e diz que por causa disto, muitos deles creram, mulheres gregas, de alta posição, e não poucos homens. Então, quando a pessoa não... Venha ao versículo anterior, diz por gentileza, no versículo 11, diz que os de Bereia eram mais nobres do que os da Tessalônica, porque eles tinham avidez, examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. A maioria do povo de Deus nem sabe o que é isso. Então agora é vigilão, o vigilão. Então chamam um cantor vigilão, né, para vigília, o vigilão, e ele vai lá, bicuda no diabo, não sei o que, e o povo pula, salta. Então eles acham que isto, sem examinar as Escrituras, sem saber se de fato é assim que Deus chama igreja ou culto, a igreja está cega. A igreja do século 21 está doente, está enferma, porque não há nobreza como os de Bereia, de examinarem, ver o texto, conhecer o contexto, conhecer a história, conhecer os princípios, os fundamentos. Amados, sem isso não há vida espiritual. O povo aceita qualquer ensino. Dizem que todos os caminhos vão dar a Roma, imaginem. O povo aceita qualquer ensino. Então, eu vou lhe dizer, eu sou um indivíduo muito claro com estas questões, porque eu prezo, eu sou nobre, e a minha igreja, a igreja que Deus me deu para pastorear, é dele que Deus me deu para pastorear, junto com os bispos. Nós temos uma nobreza nesta igreja. Pode estar uma pessoa na minha frente, ou a igreja com 4.000 pessoas, a nobreza nossa é como Bereia.
nós somos estudiosos e examinamos as Escrituras.